Padre Pio dizia com toda a certeza: se você pudesse ver o seu anjo da guarda, choraria de emoção. Sim, foi esse frade estigmatizado, tão íntimo do sobrenatural, quem revelou segredos profundos sobre os anjos, esses protetores celestes, que nos acompanham desde o nascimento até o último suspiro. Mas, e se você ainda não entendeu o papel real que eles exercem na sua vida? E se eu te dissesse que existe um exército silencioso ao seu redor, enviado por Deus para lutar as batalhas que você nem imagina que estão sendo travadas agora mesmo, e que Padre Pio conversava com esses seres como quem fala com um amigo íntimo? Verdade é que muitos católicos acreditam nos anjos, mas vivem como se estivessem sozinhos. Esquecem que o céu designou sentinelas espirituais para cada alma fiel. E talvez seja por isso que você tem se sentido fraco, perdido, desprotegido, porque ainda não despertou para a presença real do seu anjo da guarda e não aprendeu a ouvir sua voz sutil. Hoje você vai descobrir coisas que a maioria nunca ouviu sobre, como o Padre Pio enxergava, ouvia e até enviava seu anjo da guarda para missões espirituais. O que a Bíblia ensina com clareza sobre a missão dos anjos desde o Gênesis até o Apocalipse. Como os anjos agem na sua vida hoje, protegendo, inspirando e até consolando em momentos de dor. E o que fazer para se aproximar mais do seu anjo, criando uma aliança com ele para atravessar os desertos espirituais da vida. Este vídeo é uma chave, um divisor de águas. Se você assistir até o final, poderá compreender por que certos livramentos aconteceram e por que às vezes parece que sua oração não passou do teto. Existe um mundo invisível e nele se movem os mensageiros de Deus. Padre Pio sabia disso. Agora é a sua vez de saber. Então, não se distraia, porque o que será revelado nas próximas palavras pode responder aquilo que você pediu em oração e te mostrar que você nunca esteve só. Agora, antes de começarmos o estudo, quero te convidar a se unir a nós. Comente aqui abaixo: Anjo do Senhor, protegei-me sempre. Esse comentário é um ato de fé e, quem sabe, um chamado que o céu estava esperando. Curta este vídeo. É simples, mas poderoso. Ao curtir, você ajuda esta mensagem a chegar a outros filhos de Deus que estão sofrendo em silêncio. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Este espaço é um refúgio espiritual e você é bem-vindo aqui. Comente também. Que Deus nos abençoe. Essa é a nossa oração antes de cada estudo, nosso compromisso com a luz. Agora, prepare-se. O estudo está prestes a começar. Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, os anjos aparecem como figuras silenciosas, mas decisivas. Eles não são apenas enfeites da devoção popular, mas protagonistas da história da salvação. No Gênesis, logo após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, Deus colocou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. GN 3:24. Esses não eram seres simbólicos, eram enviados reais do Altíssimo, executando a justiça e protegendo os planos divinos. Mais adiante, em momentos de profunda angústia, como o sacrifício de Isaque, é um anjo do Senhor quem intervém, chamando Abraão pelo nome e impedindo que a lâmina toque o filho da promessa. Gênesis 22:11. O anjo aqui não aparece como uma imagem poética, mas como um mensageiro preciso de Deus, com autoridade para mudar destinos. E se isso já nos revela algo extraordinário, imagine o impacto dessa verdade. O mesmo Deus que enviou anjos para proteger patriarcas e profetas, enviou um para estar ao seu lado. Sim, ao seu lado. Padre Pio dizia que o anjo da guarda nos foi dado como um presente pessoal do céu, um companheiro fiel que jamais nos abandona.
mesmo quando todos os outros viram as costas. No Êxodo, Deus declara: vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho e te conduzir ao lugar que te preparei. Ex 23:20. Essa promessa não era apenas para Moisés, é também para você. A vida, com todas as suas curvas, quedas e labirintos, não é trilhada sozinho. Você tem um guia invisível, criado por Deus apenas para te proteger. Mas será que você tem ouvido? Será que você tem cultivado essa relação? A Bíblia inteira é pontuada por intervenções angélicas. Um anjo alimenta Elias no deserto, quando ele queria morrer. Um anjo fecha a boca dos leões para salvar Daniel. Um anjo anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. Um anjo consola Jesus no Horto das Oliveiras. E no Apocalipse, exércitos de anjos entram em batalha contra o mal. Esses episódios não são apenas histórias antigas. Eles são sombras, sinais e prenúncios daquilo que Deus ainda realiza. Todos os dias, na vida dos que o amam. E você? Quantas vezes já foi salvo sem perceber? Quantas vezes escapou de um acidente, um erro, uma armadilha espiritual? Você pode até não lembrar, mas talvez tenha sido tocado pelas mãos invisíveis de um anjo. Padre Pio dizia com firmeza: em muitas noites, meu anjo da guarda rezava comigo quando eu estava fraco e até levava minhas cartas espirituais a outras almas. Essas palavras não são alegorias. Ele viveu isso. E você também pode viver, não com visões ou êxtases, mas com intimidade e fé verdadeira. A missão dos anjos, desde o princípio, da criação até o fim dos tempos, é clara: proteger, guiar, inspirar e preparar os filhos de Deus para o céu. Mas para que isso aconteça, é preciso reconhecer essa presença, confiar nela e invocar o seu anjo com amor e respeito. Agora que você conhece essa missão desde o Gênesis até o Apocalipse, chegou a hora de aprofundarmos como Padre Pio se relacionava com seu anjo da guarda e o que ele revelou sobre essa amizade espiritual que mudou sua vida. O anjo da guarda de Padre Pio: amizade, missões e voz interior. Se você perguntar a qualquer devoto de Padre Pio qual foi a fonte de força que sustentou esse santo durante perseguições, sofrimentos, ataques demoníacos e doenças, a resposta será: Jesus na Eucaristia, Nossa Senhora e seu anjo da guarda. Mas o que poucos sabem é quão íntima era a amizade entre ele e esse ser celestial. Desde muito pequeno, Padre Pio percebia algo que a maioria de nós ignora: a presença viva, ativa e constante de seu anjo da guarda. Ele conversava com seu anjo como você fala com um irmão querido. Contava suas angústias, suas dores e também, o mais surpreendente, enviava seu anjo para levar mensagens a outras almas. Sim, Padre Pio afirmava com total convicção que seu anjo da guarda era como um carteiro celestial. Em muitas cartas escritas a seus filhos espirituais, ele dizia: se você não puder vir até mim, envie seu anjo da guarda. Essa prática não era superstição, era fé. Fé em uma realidade invisível que se move com eficácia no plano de Deus. Durante suas longas noites de sofrimento, em que era atacado fisicamente por demônios e tinha o corpo marcado pelas chagas de Cristo, seu anjo estava lá, em silêncio, ao seu lado. Padre Pio chegou a dizer que ouvia seu anjo rezando com ele, e que quando sua mente estava confusa, era o anjo quem organizava os pensamentos e soprava respostas dentro da sua alma. Pense nisso por um instante. Você já passou por noites difíceis? Já sentiu medo, angústia, abandono? Agora imagine se você tivesse consciência plena de que um anjo, enviado por Deus, está ali, presente, te escutando, te protegendo. Quantas decisões seriam diferentes? Quantas quedas teriam sido evitadas se você tivesse ouvido a voz do seu anjo? Padre
Pio insistia: habituem-se a sentir a presença do vosso anjo. Falem com ele, peçam ajuda. Ele vos escuta, mesmo que não possam vê-lo. Ele ainda ensinava que o anjo da guarda nos previne contra pecados, inspira boas decisões e até nos consola quando ninguém mais entende nossa dor. Mas atenção, ele também dizia que o anjo respeita sua liberdade. Ele pode tentar te ajudar, mas jamais te forçará. É você quem precisa abrir o coração, cultivar essa amizade e pedir auxílio. E aqui está um ponto de ouro. Padre Pio revelava que quanto mais você reza, mais sensível você se torna à voz do seu anjo. E quanto mais você peca, mais essa voz se apaga. Não porque o anjo te abandona, mas porque você mesmo se fecha. Imagine o anjo como uma vela acesa dentro da sua alma. Quando você reza, cuida dessa chama. Quando ignora, a chama continua ali, mas sufocada. Portanto, o que está em jogo aqui não é apenas devoção, mas a sua capacidade de ser conduzido por Deus através de seu anjo. Agora pare por um segundo e se pergunte: será que meu anjo já tentou me avisar de algo e eu não percebi? Será que eu teria evitado essa dor se tivesse escutado melhor? Será que hoje mesmo ele está tentando me dizer algo através deste vídeo? Se você chegou até aqui, talvez seja o seu anjo quem te trouxe. A guerra invisível, como os anjos lutam por nós, segundo Padre Pio. Imagine acordar no meio da noite com barulhos estranhos, sombras ameaçadoras ao redor, dores no corpo, e saber com toda a certeza que não era um pesadelo, mas uma batalha espiritual real acontecendo ali, no seu quarto. Foi exatamente isso que Padre Pio enfrentou. Durante anos, ele relatou ataques constantes do demônio. Os relatos são assustadores, mas verdadeiros. Móveis se movendo sozinhos, pancadas, vozes, gritos e até agressões físicas que deixavam marcas visíveis no seu corpo frágil. Mas o que impediu que o mal o destruísse? Seu anjo da guarda. Padre Pio via seu anjo como um guerreiro silencioso, muitas vezes invisível aos olhos, mas presente no momento mais necessário. E ainda que não interviesse sempre de forma visível, o santo tinha plena consciência de que seu anjo estava lutando. Ao seu lado, ele dizia: o demônio é como um cão acorrentado. Ele só morde quem se aproxima demais. Mas se você rezar e confiar no seu anjo, ele não poderá te tocar. Essa metáfora poderosa nos revela um segredo espiritual. O inimigo age onde a fé está fraca, onde a alma está distraída e onde a presença do anjo é ignorada. Mas há algo ainda mais profundo. Padre Pio acreditava que os anjos não apenas nos defendem, eles também nos fortalecem para lutar. Eles nos lembram da verdade quando o diabo tenta nos confundir. Nos encorajam quando o desespero quer nos paralisar. Nos levantam espiritualmente quando o pecado quer nos afundar. Você já percebeu como, às vezes, uma oração brota na sua mente de repente? Ou como, em um momento de tristeza, você sente um impulso misterioso para não desistir? Talvez tenha sido seu anjo lutando por você e em você. A guerra espiritual não é um conto místico. Ela é uma realidade invisível que a própria Bíblia nos confirma. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. F. 6:12. É por isso que Deus nos dá anjos, e Padre Pio era testemunha viva dessa verdade. Ele dizia que muitas vezes ouvia seu anjo da guarda discutindo com espíritos impuros, ordenando que se afastassem, protegendo sua alma em momentos de extrema tentação. Uma de suas frases mais impactantes foi: o demônio grita, esperneia, ruge, mas meu anjo apenas olha e ele foge. Essa confiança não veio do nada. Foi construída com oração, penitência, fidelidade e, acima de tudo, consciência espiritual. Padre Pio via a vida como um campo de batalha, mas sabia que,
com o seu anjo ao lado, não estava em desvantagem. E você? Será que tem vivido como quem está em guerra? Ou tem caminhado distraído, como se não houvesse inimigo à espreita? Talvez hoje Deus esteja te dizendo: eu te dei um guerreiro, um anjo, um defensor, mas você precisa confiar nele. E a confiança começa pela oração, pela invocação e por algo ainda mais importante, pela obediência à vontade de Deus. Porque os anjos lutam por aqueles que lutam para permanecer no caminho da luz. Como o anjo fala com você, sonhos, intuições e toques do céu. Padre Pio não apenas ouvia seu anjo da guarda, ele ensinava os outros a ouvirem também. Mas atenção, os anjos não gritam, eles sussurram a alma. E se você vive em constante agitação, ansiedade ou pecado, é possível que esses sussurros sejam abafados pela confusão da vida moderna. A pergunta que muitos fazem é: como posso ouvir meu anjo da guarda? E a resposta, segundo a tradição da Igreja, está em 3 vias principais: os sonhos, as intuições e os toques espirituais. Os sonhos. Padre Pio dizia que muitas vezes o anjo da guarda se manifestava durante o sono, porque é quando nossa mente está livre dos barulhos do mundo. Quantos fiéis já relataram sonhar com palavras de consolo, com advertências claras ou mesmo com figuras luminosas que diziam exatamente o que precisavam ouvir? Não, isso não é superstição. Na Bíblia, José, esposo de Maria, recebeu 4 sonhos angélicos com instruções diretas de Deus e obedeceu em todos. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Mateus 2:13. Se Deus falou assim com José, por que não falaria com você? Padre Pio dizia: preste atenção nos seus sonhos. O anjo da guarda pode estar te ensinando sem palavras. As intuições. Sabe quando você sente uma certeza inexplicável no coração? Quando algo te impulsiona a agir ou a recuar? Mesmo que a razão diga o contrário, isso pode ser o seu anjo falando com você. Padre Pio relatava que às vezes sentia no coração um direcionamento claro, como se alguém soprasse ideias ou respostas dentro de sua alma. Ele chamava isso de inspiração interior e dizia que o anjo usava esse recurso quando precisava agir rapidamente ou quando o santo estava muito frágil fisicamente para ouvir vozes audíveis. Essas intuições costumam ser suaves, mas persistentes. Elas não geram medo, mas paz. E quase sempre, quando seguidas, revelam-se verdadeiras. Você já teve essa experiência? Talvez seu anjo esteja tentando te guiar há muito tempo e você apenas o ignorou, achando que era coisa da sua cabeça. Toques espirituais. Este é o modo mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais marcante. Padre Pio dizia que às vezes sentia toques no ombro, perfume inexplicável ou uma presença invisível ao seu lado e sabia com toda certeza que era o seu anjo da guarda. Esses toques não são físicos no sentido comum, mas são sentidos pela alma. É como se uma presença santa te envolvesse por alguns instantes e o mundo todo ficasse em silêncio. A tradição da Igreja reconhece isso como locução afetiva espiritual, uma forma rara de comunicação interior entre o anjo e a alma sensível. Se você já sentiu um calor repentino no coração ao rezar, ou se uma lágrima caiu do seu olho sem motivo lógico durante uma oração, pode ter sido o toque do céu através do seu anjo. Mas atenção, não se trata de buscar experiências místicas. O que Deus deseja é um coração simples, aberto, obediente. Os sinais vêm depois, e vêm apenas para quem não os exige, mas os recebe com humildade. Padre Pio alertava: não é necessário ver o anjo, é necessário obedecer a Deus com o coração de uma criança. Os anjos se aproximam dos humildes. Portanto, abra seu coração, silencie sua alma. O seu anjo pode estar tentando falar com você agora mesmo. E tudo o que você precisa fazer
é estar disposto a ouvir. Os santos e os anjos, amizades espirituais que mudaram o mundo. Se você acha que a relação íntima com o anjo da guarda foi privilégio apenas de Padre Pio, prepare-se para descobrir um padrão que se repete ao longo da história da Igreja. Todos os grandes santos cultivaram essa amizade celeste e não foi por acaso. Eles sabiam que para cumprir sua missão na Terra, precisariam da ajuda daqueles que já vivem na plenitude do céu. Vamos começar com um exemplo tocante, Santa Gema Galgani, conhecida como a Filha da Paixão. Santa Gema tinha visões frequentes de seu anjo da guarda. Ela o via ao seu lado, com as mãos cruzadas e o rosto voltado para o céu. Nas noites em que era atormentada por tentações, ela dizia que seu anjo rezava com ela, chorava com ela e até a repreendia com doçura quando caía. Santa Gema escreveu: "Quando estou com o coração aflito, digo tudo a ele, e ele me consola com uma paz que nenhuma alma da terra pode me dar. Essa é a beleza do amor angelical. Ele não julga, não abandona, não exige. Apenas serve, consola e direciona." São João Bosco Este, grande santo da juventude, dizia que foi guiado por um anjo desde os seus primeiros sonhos proféticos. Ainda criança, esse anjo aparecia com aparência humana, como um homem nobre e forte, que o acompanhou por toda a vida. Quando perguntado quem era esse homem misterioso, João Bosco dizia com humildade: "É um enviado de Deus, ele me mostra o caminho e me protege." Ele entendia que suas obras não eram humanas, mas fruto de uma colaboração invisível com os anjos. Santa Joana d'Arquela não apenas dizia ouvir seu anjo, ela afirmava que recebia instruções claras dele em momentos de guerra. Seu anjo, segundo ela, era São Miguel Arcanjo, e com essa certeza no coração, liderou exércitos e transformou o destino de uma nação. Quando foi interrogada no tribunal e zombada por causa disso, respondeu com firmeza: "Como você duvida? Eu ouço a voz de Deus por meio dele. Não estou sozinha no campo de batalha." E não estava. Esses exemplos são apenas uma pequena amostra de uma verdade espiritual poderosa. Os anjos foram dados por Deus para auxiliar os santos, e também você, porque a santidade não é fruto do esforço humano apenas. É um caminho trilhado com a ajuda da graça divina e da assistência constante dos anjos. Padre Pio dizia que quando um fiel começa a levar a sério sua vida espiritual, o anjo da guarda se torna ainda mais ativo e se alegra em ver a alma caminhar na luz. Mas é preciso nutrir essa amizade. Como? Com oração, com respeito, com escuta interior e com gratidão. Você agradeceu ao seu anjo da guarda hoje? Os santos o faziam todos os dias e por isso, mesmo em meio às dores mais profundas, viviam com uma paz que escapa à compreensão humana. A pergunta que ecoa agora é: você está pronto para cultivar essa amizade? Como falar com seu anjo? Oração, prática e escuta interior. Você já imaginou ter ao seu lado um amigo espiritual que conhece todas as suas dores, suas batalhas, seus medos e que mesmo assim nunca te abandona? Esse amigo existe. É seu anjo da guarda. Mas como iniciar uma conversa com ele? Como tornar real essa amizade com alguém que você não vê, mas que te acompanha desde o ventre materno? Padre Pio dizia que o primeiro passo é a consciência. Você precisa reconhecer que ele está aí ao seu lado, neste exato momento. Agora mesmo, sim, enquanto você ouve estas palavras, há um ser celestial de pé ao seu lado, com os olhos voltados para o céu e as asas voltadas para você. A tradição da Igreja ensina 3 pilares para cultivar essa comunicação. 1. A oração ao anjo da guarda. A oração mais conhecida é simples, mas poderosíssima. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Padre Pio recomendava que essa oração fosse feita todos os dias, ao acordar, antes de dormir e nos momentos de angústia. Mas o segredo não está apenas nas palavras, está na entrega do coração. Você pode falar com seu anjo da guarda, com suas próprias palavras, como um filho que conversa com o pai. Diga: anjo do Senhor, me guia hoje. Anjo de Deus, me livra da tentação. Meu amigo celeste, me ajuda a tomar essa decisão. Santo anjo, leva minha oração a Jesus e Maria. Ele ouvirá. Sempre. Caso 2. A prática da escuta interior. Falar com o anjo é um lado da moeda, ouvi-lo é o outro. Mas atenção, os anjos não falam com ruídos ou frases audíveis como os homens. Eles se comunicam no silêncio da alma. Por isso, é necessário cultivar momentos de recolhimento, silêncio interior, oração profunda. Padre Pio dizia: as vozes do céu se ouvem melhor quando a boca se cala e o coração se dobra. A escuta do anjo é como uma brisa suave. Não se impõe, não assusta, mas ilumina, consola, orienta. Depois de cada oração, faça um momento de pausa. Feche os olhos, respire fundo. Diga apenas: fala comigo, meu anjo, e espere. Talvez não venha uma resposta imediata, mas você sentirá paz, clareza ou uma pequena luz no caminho. 3. Atitudes que fortalecem a presença do anjo. O anjo da guarda não se afasta nunca, mas sua ação se fortalece quando você vive na graça. Existem atitudes que alimentam essa relação espiritual. Evitar o pecado, especialmente o pecado grave. Confessar-se com frequência. Meditar a palavra de Deus com o coração aberto. Rezar o Santo Terço. Praticar a caridade em silêncio. Cultivar a pureza de intenção. Padre Pio dizia que quanto mais uma alma se aproxima de Deus, mais o anjo se manifesta com clareza. Por outro lado, a alma que se afasta de Deus não ouve mais seu anjo. Não por castigo, mas por distração. Imagine uma rádio. O anjo está sempre transmitindo, mas você precisa sintonizar a frequência correta. E essa frequência é vida de oração, silêncio interior e obediência à vontade de Deus. Você quer começar a ouvir seu anjo da guarda? Comece hoje. Reze, escute, obedeça, agradeça. Ele está esperando por esse gesto há anos. O perigo do esquecimento, quando ignoramos a presença do nosso anjo. Padre Pio costumava dizer que não há solidão mais dolorosa do que aquela da alma que esquece seu anjo da guarda, e ele sabia do que falava, pois em suas visões místicas via com clareza o sofrimento dos anjos que, mesmo desejando ajudar, eram ignorados pelas pessoas que deveriam proteger. Sim, os anjos não forçam a entrada. Eles são enviados por Deus para nos guardar, nos inspirar e nos defender, mas respeitam a liberdade que o próprio Deus nos deu. E aqui está o alerta. Ignorar seu anjo da guarda não apenas esfria a comunicação espiritual, também enfraquece sua proteção. Como assim? Imagine que você esteja em um campo de batalha e ao seu lado um guerreiro fortíssimo, armado, pronto para lutar por você. Mas você vira as costas para ele, não pede ajuda, não ouve suas orientações, anda em direções erradas, sem consultá-lo. O que acontece? Você se torna vulnerável. E ainda que o guerreiro lute, você está exposto, porque caminha sem escudo. Assim é com o anjo da guarda. Quando você o ignora, ele continua ao seu lado, mas chora em silêncio. A tradição da Igreja ensina que os anjos sofrem espiritualmente quando suas inspirações são desprezadas. Eles veem a alma correndo para o abismo e só podem rezar, interceder, esperar. Quantas vezes o seu anjo tentou te avisar de algo? Uma voz interior que dizia: não vá.
um sentimento de inquietação diante de um caminho errado, uma inspiração para rezar que você ignorou, uma lembrança súbita de Deus no meio de um pecado que foi sufocada. Esses podem ter sido toques do seu anjo, mas se você não dá atenção com o tempo, esses toques se tornam mais sutis e sua alma mais surda. Padre Pio dizia: o anjo fala, mas a alma precisa querer escutar. O silêncio de Deus começa onde termina a disposição de obedecer. E há ainda um outro perigo: a alma que se afasta da luz atrai as trevas. Não porque Deus a abandona, mas porque ela mesma rejeita os meios de proteção. O anjo da guarda se entristece quando a alma vive em pecado mortal. A alma rejeita os sacramentos. A alma zomba das coisas espirituais. A alma cultiva vícios, vaidade, orgulho e desobediência. Tudo isso torna o coração uma terra seca, onde o anjo ainda caminha, mas com lágrimas nos olhos, porque sabe que ali não será ouvido. Mas há esperança. Mesmo quando ignorado, o anjo da guarda nunca desiste. Ele espera, reza, observa, e quando a alma dá o menor sinal de retorno, ele se alegra, como um pai que reencontra o filho perdido. Hoje, talvez seu anjo esteja em festa, porque você está aqui, ouvindo esta mensagem, desejando reatar essa amizade que vem do céu. E quando uma alma volta a olhar para o alto, o céu inteiro se move a seu favor. Último ato: o anjo da guarda na hora da morte e no juízo particular. Quando os olhos se fecham pela última vez, quando o corpo se entrega ao silêncio definitivo, quando os familiares choram e tudo parece terminado, ali começa o momento mais solene da existência humana, o encontro com a eternidade. E sabe quem está lá, firme ao seu lado? Seu anjo da guarda. Padre Pio afirmava com toda a convicção que o anjo da guarda não abandona a alma nem mesmo no instante da morte. Na verdade, é nesse momento que ele se aproxima ainda mais, com compaixão, com força, com luz. Muitos santos e místicos da Igreja testemunharam em visões que os anjos se inclinam sobre o leito de morte dos fiéis, consolando, afastando os demônios, recordando orações e acompanhando a alma até o trono de Deus. Você sabia disso? Segundo a tradição, no instante após a morte, a alma passa por um julgamento pessoal e imediato, o chamado juízo particular. E ali, diante do justo juiz, o anjo da guarda está presente como testemunha. Ele apresenta suas orações, relata suas boas obras, intercede por você e, mesmo diante das suas falhas, implora misericórdia ao Senhor. São Jerônimo ensinava: cada alma tem um anjo que no dia do juízo apresentará seu testemunho diante de Deus. Padre Pio dizia: na morte, o demônio tenta a última cartada, mas o anjo é o escudo final. Em outras palavras, até o último segundo, o inferno tentará enganar, desesperar ou confundir a alma. Mas o anjo estará ali, com a espada desembainhada, com os olhos fixos no céu, com a missão de proteger essa alma até que ela esteja nas mãos de Deus. Agora imagine, você passou a vida sem escutar seu anjo, mas no fim, ele ainda estará ali, fiel, leal, pronto para te conduzir pela travessia entre tempo e eternidade. E para os justos, segundo vários santos, o anjo da guarda não apenas os conduz, mas os acompanha ao paraíso, como guia, como amigo eterno. Algumas tradições ainda afirmam que o anjo permanece com a alma no purgatório, consolando-a com a certeza de que o céu a espera. E para aqueles que se perderam, mesmo aí, o anjo da guarda não sente ódio, nem ira, mas uma tristeza profunda por não ter conseguido cumprir sua missão. Isso é forte, isso é real, e isso nos convida a refletir com urgência. Como tenho tratado meu anjo da guarda? Será que estou permitindo que ele me prepare para o dia mais importante da minha vida? Padre Pio dizia:
Se soubéssemos como é doce morrer, nos braços de nosso anjo, nunca teríamos medo da morte. A morte não é o fim, é o momento do reencontro com aquele que nos criou. E o anjo da guarda é o companheiro fiel que nos conduz até ele. Você descobriu hoje que não está só, nunca esteve. Desde o primeiro choro no berço até o último suspiro da sua existência, um ser celeste te acompanha com amor, zelo e fidelidade. Você conheceu a missão dos anjos desde o Gênesis até o Apocalipse. As revelações de Padre Pio sobre seu anjo da guarda, as batalhas espirituais invisíveis que os anjos enfrentam por nós, os modos silenciosos como eles nos inspiram, sonhos, intuições, toques, os exemplos poderosos de santos que viveram em íntima união com seus anjos, e a importância de escutar, cultivar e confiar nesse companheiro celestial, especialmente na hora da morte. Agora, a escolha é sua. Você pode simplesmente sair deste vídeo e continuar sua vida como antes. Ou pode, a partir de hoje, renovar sua fé, reacender sua oração e dizer com o coração aberto: Santo anjo do Senhor, a ti me confio. E eu quero que você prove para si mesmo e para o céu que assistiu este vídeo até o fim. Por isso, escreva aqui nos comentários a frase: eu confio no meu anjo da guarda. Essa frase vai nos ajudar a identificar os eleitos, aqueles que não apenas ouviram, mas absorveram essa verdade com o coração. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Tem alguém na sua família precisando de proteção? Um amigo passando por batalhas espirituais? Um parente que vive triste e sem direção? Este vídeo pode ser a resposta da oração deles. Você pode ser o instrumento do céu na vida de outra pessoa. Evangelizar é um ato de amor. Deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante e o entrega para mais pessoas que estão buscando respostas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui, você não encontra apenas vídeos. Você encontra direção espiritual, consolo, formação católica e presença divina. Não seja um espectador ocasional. Seja um membro ativo desta comunidade de fé. Seu anjo está sorrindo agora, por ver que você não apenas escutou, mas decidiu mudar. Continue conosco. Assista ao próximo vídeo. Alimente sua alma com a verdade. Cada novo estudo é uma vela acesa contra as trevas do mundo. E lembre-se, se você soubesse quem caminha ao seu lado, jamais teria medo de nada. Padre Pio, que o seu anjo da guarda te guie, te defenda, te ilumine e te conduza até o coração de Deus. Que Deus nos abençoe.